Eu meço o crescimento da igreja assim. Vai chegando criança e apresentando criança e eu vou enchendo de felicidade. É um sinal claro que Deus está nesse lugar, que Jesus está nesse lugar. Lucas 23, 42. Estava procurando. Certa palavra de Deus. Vou ler apenas o versículo para Lucas 23, 42. E depois eu vou ler um texto que está em Salmos. Diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Salmo 22 diz assim, apenas o versículo primeiro diz: Deus meu, por que me desamparaste? E a mensagem da cruz, Santa Ceia do Senhor, é algo tremendo. Quando eu estudava essa palavra, a gente não compreende. Nós não sabemos. Há 10 anos atrás, por mais que a irmã Lucila fosse otimista, ela não enxergaria o irmão geral, o diabo geral, louvando a Deus aqui na frente. Mas Deus enxergou. Então Deus veio lá na frente. E essa é uma igreja que se agrada de Deus. E ao povo que se agrada de Deus e agrada a Deus, Ele satisfaz o coração. Então, no Salmo 22, 1000 anos antes, 1000 anos antes, ele narra o sacrifício da cruz. Ele fala de detalhes que só o Evangelho, depois de tanto tempo, o Evangelho vem e trata desse detalhe. Ele narra os acontecimentos. Ele diz: olha, ele não vai só morrer pelos transgressores, mas ele vai ser contado com os transgressores, vai ser morto no meio dos transgressores, embora não tenha transgredido em nada. E o Salmo, ele diz: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Por que aqui há essa declaração que Jesus faria 1000 anos depois? Porque Jesus sabe que Deus nunca desampara. Porque Jesus quer nos lembrar desde o tempo do Salmo, nos Evangelhos e hoje à noite, falando no seu coração, que Ele se lembra dioturnamente de você. E que embora ninguém se lembre de você, embora você se sinta esquecido, embora você se sinta que não é merecedora de atenção, Deus se lembra, não desampara e cuida. E eu gosto das coisas do Papai do Céu, porque ele me diz, e ele sabe como o meu juiz é pouquinho, né? Eu já falei isso aqui, cala na cabeça uma galinha assim, folgada. E eu esqueço as coisas. Mas Deus me lembra. E às vezes a gente quer algo da parte de Deus, a gente quer uma providência imediata. Deus está vindo lá na frente, mas Ele aplana o caminho. A gente quer que Ele faça uma situação, mas Deus primeiro, Ele tira os escuros. Se Ele fizer do jeito que a gente está querendo, essa bênção será muito provisória. Então Deus primeiro, Ele tira os espinhos e depois entrega a bênção, porque a bênção do Senhor não acrescenta dores, assim diz a palavra de Deus. Esse salmo foi escrito para o povo judeu, e qualquer pessoa judia que transgredisse, ele era apedrejado. Não havia crucificação, não havia sido inventado, os persas inventaram muito depois, os romanos foram copiar muito depois, mas a palavra de Deus não se engane, lá na frente haverá assim, quando Deus diz que haverá, vai haver. Então a palavra de Deus diz que o Senhor se
como o presbítero falou. E Deus não se esquece de sua promessa. Nós lembramos que em Gênesis 40, às vezes você faz tanto benefício às pessoas, querido. Às vezes você diz, olha, fulano me deve tanto favor, eu ajudei tanto aquela pessoa. Olha, por quantas vezes que eu estendi a mão, pessoas são esquecidas. José estendeu a mão e ajudou um homem, ajudou um copeiro, e disse, olha, quando estiver lá na frente do rei, não esqueça de mim. E disse que por meses e anos o copeiro foi frente do rei e não se lembrou de José. Jesus não esquece disso. Deus não esquece de você. Ele lembra de cada tristeza, ele lembra de cada problema, ele lembra de cada momento que sofreu. Tem gente que não se dá o direito nem de chorar e de sofrer. Ele improvisa, né? Ele está chorando, chega alguém, corta o choro, muda por isso, mas o coração partido, eu quero dizer nessa noite, Deus está vindo. E Deus se importa. E Ele tem dado uma palavra da minha para a sua vida, porque o ladrão, ele diz, lembra-te de mim, porque ele estava com um pedido muito especial, fazendo um pedido especial ao Senhor Jesus, e antes do ladrão fazer esse pedido, o próprio Jesus ofereceu algo para mim, para a tua vida. Ele diz, a vós vos é chegado o reino de Deus. Da mesma forma, ou uma palavra profética e declaração de Deus é feito quando Deus acabou com o anjo diz amém, porque Ele é o próprio amém. Então, Jesus já tinha dito, agora, nesse momento, para o momento que você desejar, vos é chegado o reino de Deus, a vontade de Deus, a bonança de Deus, a perfeição de Deus, a saúde de Deus e a vida que só pode vir de Deus. Vos é chegado nessa hora, nesse culto. O ladrão, ele disse, não foi imediatamente, ele disse, ainda hoje, ele não disse, vou pensar amanhã, a gente conversa. Ele não disse, olha, eu estou pensando aqui, daqui a 3 dias eu vou ressuscitar, vou morrer, vou ressuscitar e vou dar uma palavra. Ele disse para esse minuto, ainda hoje, as coisas de Deus, Senhor, eu creio, hoje eu vou falar de arrependimento, de comunhão, de conversão, de legitimidade com Deus. E se você se apoderar da palavra profética, ainda hoje haverá restauração, reparação, haverá evolução da parte de Deus, daquilo que o diabo tentou resgatar na sua vida. Destituição, vos é chegado o reino de Deus. Esse minuto, ainda hoje, Senhor de Deus, e ele tem uma vida que não foi limpa, porque ele estava na cruz pregado, já tinha sido julgado, já tinha sido dada a sentença. E como é que alguém diz, lembra de mim, um ladrão, com a história terrível? A palavra de Deus, os estudos todos eles encaminham. Esse homem era mesmo, que ninguém nunca associa, mas ele era do mesmo bando de Barrabás. São salteadores do caminho de sangue, homens que eram, tem uma ideia como é aquela história do samaritano. Eles pegavam e roubavam tudo, roubavam os bens, roubavam a alegria, roubavam o saldo do salário, roubavam a esperança. Mas eu tenho uma palavra profética para você: se você tem andado pelo vale da sombra da morte, se você tem andado pelo caminho do sangue, os salteadores são homens sobre você, mas Deus envia o seu filho e restaura.
e se arrependa, porque há esperança. Você pode buscar Jesus, Ele não esquece de você. Diz os históricos que por que esse bando se desfez? Pela ganância humana. Muita gente acha que só Judas traiu Jesus por dinheiro. Não é assim. As pessoas se corrompem por dinheiro, as pessoas traem por dinheiro. Eu escutei uma pessoa, que eu não vou dizer se é do sexo feminino ou masculino, ele disse: olha, a métrica de julgar na igreja, porque eu conheço pessoas na nossa região, e não é daqui, mas em outros lugares, que cometeram delitos, homens e mulheres cometeram alguns delitos, que sejam em outras áreas, que sejam na áreas afetivas, sexuais, delitos, mas parece que a igreja atual não tem misericórdia, mas ela é compassiva com os direitos, com os delitos da usura. Essa palavra, essa pessoa falou para mim, marcou no coração, porque de fato nenhum nem outro. A Bíblia diz: não vos enganeis, nem ladrão, nem mentiroso, nem salteador, nem fornicador, não herdarão o reino de Deus. Esse reino que é oferecido da parte de Deus. A igreja do Senhor tem que tratar com lisura, não com usura. Então, esse membro do bando, ele entregou o Barrabás. É o famoso coxinha. Ele, por uma quantidade de moedas, ele entregou a Barrabás, entregou o bando dele. E de fato, o mal só recebe o mal, né? A mesma pessoa que pagou ele, quando ele foi embora com ele, ele mandou pegar ele na colina e matou ele também. O resto do bando ficou preso e botaram dentro do poço. E o julgamento foi muito rápido. Quem era roubador, salteador, não tem julgamento, está condenado, isso é tudo logo. E o dia de manhã, estavam todos na cela, com exceção de Jesus. Jesus sofreu muito mais que esse povo todo. Ele estava na cela, Jesus estava sendo chicoteado. Ele estava preso na cela, Jesus estava sendo esbofeteado. Ele estava na cela pensando: eu vou morrer amanhã. Jesus estava levando soco com a coroa do espinho. Ele estava na cela e os soldados estavam escarnecendo do nosso Salvador. Ele estava numa cela e de repente alguém vai para a porta e diz: Barrabás! Aí disseram: como matar agora? Todo mundo vai matar todo mundo. E daqui a pouco ninguém escuta, né? Os gritos de né? E correndo de cadeira, fugindo de cadeira, morrendo de graça a Deus, não confio em cadeira, não sei que ali é a nossa comunidade. E cadê Barrabás? E alguém disse: soltaram ele! Só como assim? Soltaram o nosso chefe, soltaram! Foi uma derrota que lutou. Ele disse: não tem a ver com carpinteiro, querido, tem muita coisa, muito livramento, muita coisa que tem acontecido na vida, é porque tem a ver com o carpinteiro de Nazaré, e você devia dar glória a Deus, porque ele tem dado livramento na sua vida. Carpinteiro de Nazaré. Pilatos, eu gosto de Pilatos, não é exemplo que eu estou falando, mas ele não era nossa, do jeito que ele botou o pior ladrão que tinha para disputar com Jesus, porque logicamente o povo judeu ia escolher aquele que os sarou, aquele que ressuscitou, aquele que deu palavra de amor, mas nós escolhemos mal. E a estratégia de Pilatos não deu certo. Eles escolheram, em vez de escolher o ladrão, a Jesus, eles escolheram um assassino do povo judaico. O povo é esquecido. Você não tem direito a esquecer o sacrifício de Jesus, porque ele não esquece de você. E se pedirmos perdão, como Deus tem falado, e se nós nos arrependermos, Ele não vai carregar nenhum dos nossos pecados. Olha que coisa linda. Porque quando Deus perdoa, Ele lança no mar do esquecimento. E nas profundezas abissais do mar do esquecimento. Olha que coisa linda.
O ladrão, ele diz assim, um dos ladrões diz: se vai até Deus, solta a ti mesmo e a gente liberta daqui, porque tem gente que quer vir para a casa de Deus para receber soluções. Não é milagre, não é libertação, não é poder. Ele quer uma solução para a sua situação atual, para ele voltar para a vida antiga. Deus não é assim. Deus, ele não se agrada. Então o ladrão diz: Senhor, se arranca daqui. E o segundo ladrão diz: olha, a gente merece. O segundo ladrão não é esquisito, somos a igreja, Senhor. Eu me lembro, se eu estou pagando alguma coisa, é porque eu severei, mas há um que me resgata, Jesus. Ele não é esquecido, ele diz: olha, pare com isso. Nós merecemos isso. O que fizemos, né, pelos crimes que nós cometemos. Esse ladrão, ele na cruz, o monarca havia escrito lá: Jesus Nazareno, rei de Deus, em 3 idiomas: grego, latim, hebraico. Então esse ladrão, ele olha. Não é muito provável que o ladrão soubesse ler. Saber ler era uma coisa, era um privilégio para poucas pessoas. Mas certamente ele passava ali: rei de Deus, rei de Deus, rei de Deus. Tem um mistério que daqui a pouco eu ia falar mais na frente. A cruz ficava apenas a 2,5 metros da altura do chão para a altura do pé, para poder o preso escutar os escarros. Em contrapartida, querido, eu aprendi algo lindo: Jesus está sempre perto para escutar a minha voz. Se ele escutou no sofrimento, e agora em glória. Jesus, ele escuta de Jesus. Então estava explicado porque em nenhum momento em Roma tinha tanta gente para ver a crucificação de dois ladrões. Ele, quando saiu de manhã, ele: o que é isso que está acontecendo? Que multidão é essa? É porque estavam matando o Salvador. Ele não sabia o que estava acontecendo. Você sabe. Nesse momento ele disse: olha, então está explicado porque tanta gente, porque tanta multidão. Não é para ver um ladrão. Está explicado por que ele foi tão chicoteado. Os ladrões não foram chicoteados, ele foi espancado, bofeteado. Está explicado porque ele botaram aquela coroa, botaram uma capa. Verdadeiramente ele é o rei de Deus. Eu quero dizer uma coisa maravilhosa. Naquela placa estava assim: Jesus Nazareno, rei de Deus. Hoje está escrito em sua palavra, em sua boca: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Dê glória a Deus, aleluia. Esse homem é o rei, esse homem é o rei, esse homem é rei, esse homem é o rei. Sabe, alguém que não tem estudo, querido, olha para o lado e admite que alguém é rei, e você é instruído na casa do Senhor, e não quer deixar rei, tem seu reino, tem a sua lei, sua vontade deve ser obedecida, amada. Vou cantar um pedacinho do hino que conclui essa história. Meus olhos tão cansados e marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor, humilhado em uma cruz, vendo o ódio e a dor.
a minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor, na luz do seu olhar, sente o seu perdão, lavaste com teu sangue o meu coração. Sem esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Nunca ninguém olhou para vocês. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Honra e glória ao Senhor Jesus. Todo mundo olhava para aquele homem e Jesus Cristo olhando para a vida de cada pessoa que está ali vive uma mínima história com Jesus. Jesus está te olhando nessa noite. E talvez você não se lembre, mas ele lembra da história que ele mandou com você. Você teve um momento da vida e você achou que seria o fim. O momento da tua vida você disse, porque eu vivi uma situação e eu disse, Jesus, tira isso de mim, querido. Tem situações que você não pode fugir de você mesmo. Tem coisas que só Papai do Céu, com sua santa mão, e Deus tem chegado, Jesus Cristo tem chegado na minha e na tua vida. Ele olha para mim, para você, como a gente já viu olhou para a cruz, e ele diz, eu tenho te perdoado, eu tenho te curado, eu tenho te livramento, eu tenho te segurado, eu te protegi. Havia muitas pessoas perto. Tinha dois de lá, tinha o sacerdote, tinha uma Maria, tinha outra Maria. Está perto não é suficiente. A Bíblia diz é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem que estar em Jesus e Jesus está em você. Está perto não é suficiente. Está perto não é a salvação. Você só conseguirá a salvação se você viver em Cristo Jesus e Ele estiver em você. Jesus está olhando para todos e dizendo, eu me lembro. E Jesus diz, eu me lembro, olha, sabe que você tem pedido uma coisa? Hoje eu mandei uma palavra para uma pessoa e eu estava lendo esse sermão e depois eu estava escrevendo aqui. Houve uma mulher perto da onde Jesus estava com Maria Madalena, mãe de Jesus, e Maria, esposa de Cleófas. E pastor, e daí que Jesus estava lá olhando para ela. E talvez o Espírito Santo te lembre o livramento que ele teve dado. E talvez você tenha pedido as coisas com urgência e Jesus tem, vai chegar no tempo próprio. Vai chegar no outro Jesus, vai chegar no tempo próprio. Mas não é da forma que você está querendo, nem na hora, nem no minuto, porque a bênção do Senhor vai chegar em nome de Jesus para trazer alegria. Essa mulher disse, Jesus, os meus filhos são lá dos apóstolos. Jesus, meus filhos são os caras, e eles são os fiéis, e eles fazem tudo direitinho. E eu queria um negócio do Senhor. Jesus disse, olha, o que é que você quer de mim? Ele disse, eu quero que fique uma à tua esquerda e a tua direita. E Jesus olha para ela e diz, agora, olha que quem vai escrever o dele. Olha a situação. Jesus está dizendo, eu vou oferecer um sacrifício, aí sim a tua bênção vai estar garantido no reino, vai entrar no reino, após aquilo que você tem apresentado diante de Deus. Esse ladrão vê Jesus lembrando de todo mundo. Jesus lembra dos fariseus, só que Jesus lembra com amor. Aqueles homens, cada vez que o monarca tentava salvar Jesus, aqueles homens davam a palavra mal e estavam ali olhando para Jesus, e Jesus com olhos de amor. Querido, você não tem que carregar peso e culpa no seu coração. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então você diz,
de Jesus. Eu quero ser incluído nesse perdão que o Senhor disse, Pai, perdoa, porque eu quero também estar no meio desse povo que está sendo perdoado ali. Porque cada um ali sabia muito bem o que tinha feito. Cada um ali tinha completo entendimento. E quando é sobrenatural, quando Jesus fala, eu sou, a terra treme, o soldado cai no chão, é uma coisa, é poder, porque ele mesmo disse, todo o poder o Pai deu a ele. Então quando ele está agonizando, ele diz, Pai, o céu balança, os anjos, ele já não disse, ele Pai, Pedro, se eu quisesse, eu diria ao meu Pai, e legião de anjos, está dizimado toda a terra. Então você imagina naquele momento ele dizendo, Pai, e o céu reage imediatamente. Então uma coisa não serve, porque eu tenho visto muita pregação, não é que eu só pego a boca, Deus é justiça. E ele tem poder e autoridade para aplicar a justiça. Mas antes de tudo, a Bíblia diz que ele é amor. Na hora que Jesus estava sendo tão afligido ali, porque Jesus já havia se virado uma vez, no tempo, correu, no meio do caminho, foi por água, pernada, virou banca, foi movimento. Mas naquele momento, Jesus, ele trocou a fúria por consternação e tristeza. Porque ele e o Pai são um. Está entendendo porque ele diz, Pai, perdoa? Porque é a palavra de Jesus, o teu advogado. Você está entendendo? Então, se Deus está prestando atenção, Jesus já tem que Deus não tu me desamparasse. Todo dia o pastor não vai dar uma administração dessa palavra, mas é porque o meu pecado estava por cima dele e cumpria Jesus Cristo. Se Jesus se ira, Deus se ira. E quando Deus entra em fúria, o povo não entra mais no reino. Estava no deserto. Fizeram isso, fizeram aquilo, agora no deserto diz a palavra de Deus, Deuteronômio diz, e Deus se enfureceu, imediatamente nenhum deles entrou no reino. Então Jesus disse, eu vou transformar minha dor, minha raiva em tristeza, em consternação e amor, para garantir você entrar no reino. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque se Jesus se enfurece e Deus chora, pastor, está errado, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus é Deus, mas naquela situação foi Jesus chorando pelo amigo dele. Deus não chora, Deus é Deus. Mas quando Jesus fica triste, o que é que acontece? Toda a criação do jeito que clama, exalta e glorifica o nome do Senhor, chora a terra, escureceu, choveu, fica nela. A terra reagiu. Estava sendo morto o Filho de Deus no meu lugar, no seu lugar. Isaías disse que ele foi contado com os transgressores. Então ele tomou o nosso lugar de transgressor. A probabilidade das profecias se cumprirem em uma pessoa só é 0,3 para 5 bilhões. E eu fui ver no estudo, isso não é americano, mas seria mais ou menos você cumprir o Rio Grande do Norte, todo dia moeda de 50 centavos prateada, fechar os olhos de uma pessoa, jogar uma morada e achar. Toda a profecia, tudo que para o salmo nos escritos, nos profetas de nós, se cumpriu na vez de Jesus Cristo. O ladrão ele não pede para ser solto, para voltar às velhas práticas. Ele quer uma nova cidadania. Tem um rei, tem a vontade do rei. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E a gente é tão reclamão que, sabe o que é que Jesus disse? Eu não vou chamar mais você de servo, eu vos chamarei de amigos. Porque o servo não sabe o que eu estou fazendo, o servo desconhece o sacrifício, o servo desconhece a promessa. Você é amigo, você é conhecedor do que eu tenho preparado para você. E paraíso, essa palavra paraíso, vem do grego, mas na verdade também não é grego, ela é o peço sem referência essa palavra. O rei, Esther foi fazer o banquete, aí preparou a sala legal e tal, mas no paraíso do rei, no palácio especial, no lugar que só tinha flores e frutas deliciosas e animais silvestres, só entram pessoas especiais, o rei, Esther ou Adasha, e quem ela chamasse, quem? Um amigo. Ela disse chama fulano, porque ela tinha um projeto da parte de Deus. Se o rei queria honrar alguém, ele chamava para caminhar em seu paraíso particular. Se o rei quer saber comigo, ele diz o que é que eu posso fazer para honrar. Vou caminhar com ele no meu paraíso. Entendeu o que Jesus está falando? Ainda hoje nos é chegado o reino, o paraíso que Jesus foi preparado para a minha vida, para a sua vida. Um lugar regado de frutas. Muitos eu sei que não souberam esperar, se decepcionam por. Se for deixar as decepções, a diaconisa lembra: o que me separará do amor de Deus? Se para juízo, peste e fome. Em nenhum momento Jesus disse: vai ser fácil. Ele disse que você iria vencer. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que você seria vencedor. Aleluia. Porque Ele tem nos preparado para nos tirar do lugar da prova ao lugar do desejo, não para voltar ao erro. Ainda hoje estarás comigo. Que um dia nós, eu e você, ouviremos: vinde bendito, entrai no que está preparado. Ninguém tem, João 15, 13, estou terminando. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Está ligado? Agora uma coisa a outra. Paraíso só entra amigo, e Ele deu a vida por você porque você é amigo de Jesus. E nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. Eli, lama sabachthani, Jesus entrega seu Espírito. Tem uma palavra em grego que é a escrita transliterada é tilibo, iulibiu, quer dizer tribulação ou pensar, como a uva esmagada. Isaías 53 diz que ele foi moído e exprimido. E o crente, quando a gente é provado, quando a gente é imprensado, a gente é como uma casca de laranja, a gente quando aperta vê aquele negócio e fecha os olhos do outro. Ou somos o exemplo de Jesus que perfuma a vida daqueles que estavam feridos. Jesus morreu e o seu perfume inundou todo aquele lugar. Imediatamente os santos que estavam enterrados brotaram e voltaram a viver. Atos 1:4 diz que ele ressuscitou. Isso também está em Lucas 24:43. E compartilhou o pão com os seus amigos. Eles vinham chegando no barco: vem para cá. E havia algo preparado. Outra vez ele entrou numa sala, estavam os apóstolos, ele disse: vamos. O que é isso? Ele foi e provou do alimento, repartiu o alimento com os seus amigos. E hoje também ele nos convida a repartir o pão vivo que desceu do céu,
que morreu e ressuscitou e vive está. Que Deus aplique sua palavra no nosso coração